Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que semanalmente traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios, economia, gestão, liderança e muito mais. E você pode acompanhar esse programa em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. E hoje a gente recebe aqui no Conselho de CEO o Fábio Faccio, CEO do Grupo Renner. O executivo Fábio Faccio não teve tempo de comemorar o seu primeiro ano como CEO do Grupo Renner, quando em março do ano passado o coronavírus se espalhou pelo Brasil. Rapidamente ele teve de fechar as lojas temporariamente e adaptar os negócios ao tempo de pandemia. No comando de um gigante do varejo que emprega mais de 24 mil pessoas e conta com mais de 600 lojas das marcas Renner, Camicado, Yukon e Ashua, Faccio focou suas atenções no digital e agora, em 2021, pretende acelerar neste segmento com o lançamento de uma carteira digital. Aos 48 anos, formado em Administração de Empresas pela PUC São Paulo, com MBA em Varejo pela Fundação Getúlio Vargas e cursos em Harvard, Faccio, que começou sua carreira como trainee na Renner, vai contar no Conselho de CEO seus planos para o grupo em 2021. E a gente já está aqui com o Fábio Faccio. Fábio Faccio, é um prazer recebê-lo no Conselho de CEO. Ô, Sambrana, o prazer é meu, né? Muito obrigado pelo convite aí. Obrigado a você e a todos que nos ouvem aí. Fábio, o prazer é nosso e a gente já tem uma grande dúvida aqui. O ano passado foi um ano muito difícil, principalmente para o varejo, né? Porque o varejo, as lojas, muitas lojas foram fechadas, ficaram meses fechadas e o setor teve de se adaptar a essa pandemia. E a gente está chegando agora no começo de 2021 com os números em alta, os números de infecção por Covid-19 em alta, números de mortes em alta e uma expectativa depois dessas festas de fim de ano de que o número de casos aumente. De que forma a Renner está preparada para esse novo cenário? Muita gente já dizendo que as lojas, o varejo pode sofrer novamente com o fechamento de lojas em vários estados do país. Bom, realmente eu acho que 2020 foi um ano bastante desafiador, né? 2021 com certeza vai continuar sendo um ano desafiador, mas é um cenário bem diferente do que a gente tinha ali em março, abril de 2020, né? Se a gente parar para pensar, quando iniciou, né, os efeitos mais graves aí da pandemia aqui no nosso país, ninguém estava preparado, né, para o que a gente hoje talvez já conheça um pouco melhor, né? Ninguém ainda tem muita certeza do que acontece, o que está por vir, mas com certeza já tivemos quase todo um ano, né, de preparação, de ajustes a esse novo momento, né, esses protocolos de segurança. Então, lá em março de 2020, era um cenário mais difícil, né? Porque não só pelas questões da pandemia, que já preocupavam bastante na época e continuaram preocupando ao longo de todo o ano, e devem nos preocupar ainda, infelizmente, por mais alguns meses, mas nós, como empresa, né, nós pudemos nos adaptar muito, né, já logo no início da pandemia, e hoje em dia estamos bastante maduros, né, tanto no nosso processo de digitalização, nas nossas operações online, nas novas conveniências e ferramentas que a gente disponibiliza para os clientes, na própria operação das lojas físicas em segurança, né, com todos os protocolos de higiene e segurança. Então, nós temos hoje uma preparação muito maior do que tínhamos naquela época, né? Então, por mais que a pandemia esteja se estendendo mais do que todos nós esperávamos e gostaríamos, a nossa empresa já vem muito mais preparada a cada dia, né? E já se passaram muitos meses aí dentro desse cenário de pandemia, então hoje nós somos uma empresa bastante madura operacionalmente aí na disposição aos nossos clientes de como operar nesse momento, né? Curioso é que o ano passado, eu estava dando uma olhada nos números do grupo, foram abertas 11 novas lojas, né? Hoje são mais de 600 lojas o grupo.
pretende continuar abrindo loja, por exemplo, neste ano, onde ainda as coisas estão incertas? Sim, eu acho que é até uma questão importante, né? A gente, normalmente, né, num ano mais normal, a gente costuma abrir de 30 a 45 lojas entre as diversas marcas do grupo, né, das lojas Renner S.A. Lembrando que a gente tem a Renner, que é a principal marca, temos Yukon, que é uma rede de moda jovem, temos a Kamikado, que é de casa e decoração, temos a Ashua, né, que é uma marca feminina, né, de tamanhos maiores, de curve and plus size, e temos também a Realize, que é a nossa instituição financeira. Somando todas as nossas marcas de varejo, num ano normal nós abrimos de 30 a 45 lojas, mais ou menos. Esse ano foram só 11, mas muito em função das restrições que a gente teve, né, por muitos meses ali na parte da própria construção civil, de fazer as obras, de acessar os sites, né, de poder fazer as reformas necessárias para abrir esses pontos. E como isso não foi possível em alguns momentos, e uma parte interessante das nossas lojas entrariam em operação mais para o final do ano, a gente acabou prorrogando a abertura de algumas lojas, né? Então, o ano de 2020 nós abrimos um número menor de lojas, mas mesmo assim abrimos 11 lojas, mesmo num cenário como aquele, e a nossa intenção é continuar, retomar, né, toda a nossa trajetória de abertura de lojas já agora no ano de 2021. Então, 2021 para frente, a gente pretende voltar ao número de 30 a 45 lojas novas por ano, né? Nesse caso, o que é melhor? Muita gente falou que loja em shopping foi um problema, porque os shoppings ficaram fechados e aí as lojas de rua, algumas puderam ser abertas. Qual que é a tua avaliação, que conhece profundamente o setor de varejo? É melhor abrir em shopping, em loja na rua? Qual que é o mix ideal? Se a gente pensa nesse momento atual, né, da pandemia, teve uma mudança, né, no hábito de consumo das pessoas. Então, lojas próximas a bairro tiveram uma performance melhor do que lojas próximas a escritórios, por exemplo, né? Isso seja de loja de rua, seja loja de shopping, né? Eu acho que o mais importante da mudança foi o hábito, né? Então, lojas de vizinhança tiveram performance melhores do que costumavam ter, e lojas próximas a escritórios, centros comerciais, tiveram um desempenho um pouco abaixo do que costumavam ter, até pela mudança da dinâmica do comportamento das pessoas, né? Muita gente trabalhando das suas casas, trabalhando online. Então, as demandas foram muito fortes nos canais digitais, né? A gente teve crescimentos expressivos ao longo do ano inteiro nos canais digitais e um balanceamento maior neste momento específico de lojas mais de bairro, né? Mas tanto em shopping quanto em rua, o cenário foi muito parecido. Legal, você tocou num ponto importantíssimo, que é a questão das vendas digitais, né? Muitas empresas tiveram que correr para transformar digitalmente a operação comercial. A Renner, o grupo, eu estava dando uma olhada no balanço, nos resultados do terceiro trimestre do ano passado, porque ainda não foram divulgados do ano inteiro, né? Mas até aquele momento, o que eu vi é que 16% das vendas totais do grupo já são digitais, é isso? Isso foi um salto grande em relação ao ano passado? Como é que vocês estão trabalhando essa questão do digital, do e-commerce? Realmente, Sambrana, foi um salto bastante relevante, né? Na verdade, a gente não tem como afirmar como é que fica para frente, porque o digital ele deve continuar crescendo e muito, né? Mesmo com um cenário mais seguro, aí, que as pessoas se sintam mais seguras e tenham menos restrições de dias e horários, né, para acessar as lojas físicas. Então, os canais digitais eles devem continuar crescendo no cenário atual e em cenários futuros, né? Isso é uma tendência natural aí do consumo, mas a gente tem que lembrar também que o consumo nas lojas físicas ele está abaixo do seu potencial hoje, né? Seja por restrições de horário, seja por restrições de
capacidade de pessoas por estabelecimento, né, porque tem várias restrições colocadas, né, em função da pandemia. Então, acho que vindo ao advento da vacina, as pessoas tendo mais segurança e as restrições caindo, né, tende a ter um aumento bastante relevante também da venda física, né, o que pode mexer um pouquinho nesse percentual. Então, qual é o percentual futuro? Não dá para afirmar agora, mas que vai continuar crescendo o volume do digital, isso é fato, né? Isso provavelmente é uma coisa que a gente já enxergava, não tem volta, é uma coisa muito boa, inclusive, porque a gente existe para atender necessidades humanas, né? Os clientes, eles vivem de forma presencial e física e vivem de forma online também, né? Consomem da mesma forma, fisicamente e online. E a gente poder atendê-los, né, de forma online, de forma física, de forma integrada, né, que é o famoso Omni, é um salto de experiência de consumo para os nossos clientes. Acho que isso vem se provando cada vez mais verdadeiro. Então, a gente imagina que isso tende a continuar acontecendo. A gente não imaginava, né, sem pandemia, que a gente ia alcançar um patamar como esse em um período de pouco menos de um ano. A gente imaginava alcançar isso de 3 a 5 anos e conseguimos aí, em pouco menos de um ano, ter um volume, né, de venda por canais digitais bastante expressivo, né, principalmente no segmento de moda, né, que é onde as pessoas têm mais necessidade de tocar um produto, né, vestir, provar, mas mesmo na moda, né, um crescimento extremamente relevante na participação das vendas online, em volumes bastante expressivos. A gente que já vinha, né, com as vendas online desde 2011, né, fomos uma das pioneiras aí no segmento digital, não começamos agora, e o crescimento nesse período realmente ele foi muito robusto, né? Você falou sobre o resultado das lojas físicas, está menor, né? O faturamento é menor do que em comparação a 2019, né? O faturamento das lojas físicas em 2020 comparado com 2019. Quanto menor vai ser? A gente ainda não tem os dados publicados do ano, Sambrana, então eu pulo o número, mas eu tenho que lembrar que a gente ficou pouco mais de um mês com 100% das lojas físicas fechadas, né? Isso entre 18 e 19 de março até 24 de abril. Depois de 24 de abril, elas foram abrindo gradativamente, com muito menos horas de operação, né, e volumes de clientes muito menores. Só mais próximo de setembro e outubro que a gente teve um período de restrições menores e as lojas começaram a performar muito bem, né, principalmente naquela época nas cidades onde as restrições eram menores e, consequentemente, onde a preocupação já era menor por já ter uma segurança maior em relação à pandemia. Então, onde a gente viu, em alguns momentos, a população sentindo mais segura e o volume de restrições menores, a performance das lojas físicas ela até superou o mesmo período do ano anterior. Onde a gente viu, né, uma preocupação maior da população e, consequentemente, uma restrição maior do número de horas e operações, aí realmente o desempenho ficou abaixo de anos anteriores, onde a gente tem uma comparação com períodos mais normais, né? Nesse momento, a gente viu um aumento de restrições retomando, né? Ele já vinha reduzindo ali no final de outubro e novembro. No mês de dezembro, a gente sentiu um aumento de restrição retomando em algumas cidades do país, né? Com a preocupação do aumento do número de casos de pandemia. Então, eu diria que é bastante correlacionado a como está a curva da pandemia, né? Quanto mais tranquilo é o número de casos, quanto menor o número de casos, quanto menor o número de restrições operacionais também, acaba tendo um volume de venda até superior a períodos anteriores. Quanto maior o número de restrições em horas, né, que varia normalmente pelo número de casos, a gente acaba tendo uma performance abaixo, né, em função até de uma disponibilidade menor de horas e de número de pessoas permitido por estabelecimento, né? Legal. Ô Fátio, o setor de varejo, principalmente as suas concorrentes, muitas delas estão investindo no chamado marketplace,
né? Marketplace de moda. O grupo tem um plano de ter um marketplace, não? Como é que está isso? Para quando? Vocês estão estruturando isso? O que a gente pode esperar? Na verdade, as lojas Renner S.A., nós temos um marketplace de casa e decoração, que é a Camicado. A Camicado, ela tem toda a sua linha, né, que você encontra nas lojas físicas, na loja online, né, todo o famoso 1P que a gente chama. E a Camicado já tem sellers, né, vendendo no 3P. Então, a gente já tem um marketplace de casa e decoração na Camicado, que ele vem crescendo bastante. Então, a maior parte das soluções que as pessoas procuram para casa e decoração, elas encontram na Camicado, seja através diretamente da Camicado ou dos nossos sellers na Camicado. Com relação à moda e decoração, a gente tem uma gama de produtos bastante ampla na Renner, né? Então, a gente tem o site da Renner, o próprio da Yukon e da Ashua também, mas a Renner que é o mais amplo, né? A gente tem um sortimento bastante amplo na Renner e temos uma cauda longa ainda muito grande para ser explorada, né? Então, acho que tem um passo grande ainda de aumento de cauda longa na Renner, que tem um papel até mais positivo e qualificado nesse momento aí para as nossas clientes do que elas procuram ali na Renner, na própria Yukon e na própria Ashua também. Mas tem um plano de criar um marketplace da Renner mais estruturado, de ser você falou da Camicado, né? Que é um outro segmento, mas nesse segmento de moda, vocês têm esse plano? Não, a Renner, ela não é um marketplace, né? A Renner, ela tem um sortimento bastante grande, maior até do que alguns marketplaces, e não pretende ser. Tá. Mas uma coisa que vocês anunciaram recentemente é a criação de uma carteira digital, né? Uma carteira digital para que, enfim, os clientes que já usam a financeira de vocês, né, que é a Realize, possam pagar conta, buscar empréstimo, enfim, serviços financeiros. Para quando é isso? De que forma vocês estão estruturando essa nova carteira digital? E ela vai se chamar Realize? Como é que vai ser? Então, a Realize CFI é a nossa financeira, a financeira das lojas Renner S.A. Acho que provavelmente no primeiro trimestre ainda agora de 2021, a gente já deve ter a nossa carteira virtual, né, a nossa wallet, nossa carteira digital, que vai ser um marco para a gente já tem vários produtos e serviços digitais, né? A Realize CFI é a nossa financeira, a nossa fintech, e a gente pretende trazer cada vez mais produtos e serviços que sejam do interesse dos nossos clientes, né? Que façam sentido para os nossos clientes, e as ferramentas digitais, elas tendem a facilitar muito esse processo, facilitar a vida dos clientes. A gente já tem, por exemplo, até os nossos clientes podem até aplicar seu dinheiro hoje, né? A gente tem um fundo de investimento em CDB com parceria com a XP, né? Onde os clientes podem até já alocar recursos de investimento, né? Fora, né, o financiamento das suas compras, né, que eles podem fazer conosco, e fora algumas modalidades de seguros e empréstimos que eles já tinham à disposição. Então, a tendência é que esse portfólio ele seja maior, né, que a gente tenha mais produtos, mais serviços, mas todos atrelados às necessidades das nossas clientes. Mas tem uma questão que é o seguinte, hoje, não sei se é só uma impressão minha, mas eu queria saber como é que você enxerga isso. Quase todos os varejistas estão lançando suas carteiras digitais. Tanto varejistas de moda, como varejistas de eletroeletrônicos, marketplaces, enfim. Tem espaço para tanta carteira digital assim, Fátio? Eu acho que tem espaço para quem tiver uma boa proposta de valor, né? Acho que não só a carteira digital, mas tem N empresas de moda no mundo, né? No Brasil também, de casa e decoração, com carteiras digitais. Então, assim, o mercado ele é bastante grande, né? Tem muita empresa que coloca suas propostas de valor,
e quem seleciona, né, quantas vão ter, quem vai ficar, são os clientes. Eu acho que quem tiver a melhor proposta de valor, fizer mais sentido para os seus clientes, é quem fica, né? Com certeza não tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para os melhores, né? E a gente trabalha para ser a melhor opção para os nossos clientes. Maravilha. Você tem um caso muito único no mercado corporativo, né? Existem casos parecidos de gente que começou como trainee e se tornou presidente, que é o seu caso. Você começou como trainee no grupo em 1999 e hoje é presidente do grupo. O que você diria para essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, que geralmente não costuma ficar muitos anos numa mesma empresa? Olha, eu realmente eu faço 22 anos de empresa dia 18 de janeiro, né? Então estou há 22 anos na mesma empresa, mas não 22 anos fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que a gente constrói uma história, né? Um legado, uma carreira. Eu vejo alguns jovens achando que 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos é muita coisa. Eu estou há 22 anos, parece que eu entrei ontem, né? E para mim, acho que tem uma história muito rica, assim. Eu tive diversos desafios e responsabilidades diferentes, né, numa mesma empresa, né? Acho que eu não precisei mudar de empresa para mudar de desafio, porque desafio não falta, né? Numa empresa de varejo como a nossa, então, a gente tem desafio todo dia, né? E acho que o que nos move, né, o que nos faz crescer, nos faz aprender mais, sermos pessoas melhores, são os desafios também, né? A gente haja visto esse ano de 2020, né? Acho que ninguém gostaria que nada disso tivesse acontecido. Acho que foi um ano muito triste para a nossa história, mas talvez tenha sido um dos anos que a gente mais aprendeu, né? Porque a gente foi desafiado, né? Todos nós fomos desafiados e acho que isso fez com que a gente aprendesse mais, trabalhasse mais, se esforçasse mais, rendesse mais, criasse mais. Então, eu acho que ao longo da minha carreira, eu nunca me senti não desafiado, pelo contrário, né? Eu sempre fui muito desafiado, eu sempre, a cada dia, né, tive uma motivação cada vez maior e eu tenho certeza que eu ajudei, né, junto com os times, a construir coisas cada vez melhores, né? Acho que isso é uma coisa importante, a gente ter orgulho do que a gente constrói, né? Eu não vejo muito sentido em a gente ficar passando por vários lugares sem plantar nada, sem colher nada, sem deixar nada, né? Eu acho que o importante, independente, você ficou 5 anos ou 22 anos, é ter plantado e ter colhido. Fátio, a gente está caminhando para o fim do programa e a gente sempre pede aqui o conselho do CEO, né? O seu conselho. Qual é o seu conselho para quem está começando nesse ano de 2021 com esse cenário de pandemia voltando aí a aumentar, dos desafios do país, economia, enfim, qual é o seu conselho para quem está escutando esse programa e para quem está assistindo esse programa? A gente tem uma crença muito forte que a gente tem que entender o cenário, a gente tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo o tempo inteiro, né? Ver para onde o mundo está indo, seja do ponto de vista da saúde ou da economia, porque a gente tem que tem que adaptar a nossa empresa, as nossas ações, o nosso trabalho às necessidades do nosso público e também navegar a nossa empresa, dirigir a nossa empresa conforme o ambiente se mostra, né? Então a gente precisa ser conhecedor disso, sim, né? Saber, né, analisar e ter criticidade sobre que caminho tomar, mas o que a gente faz muito aqui, que é o conselho talvez, é se focar no que a gente pode fazer também, né? Então, assim, acho que às vezes as pessoas tentam mudar a realidade, né? Acho que mudar a realidade no que a gente consegue mudar, ótimo, né? Mas distorcer a realidade, né? Que não é mudar, é distorcer a realidade, não adianta nada. Acho que a gente tem que encarar a realidade como ela é, entender o ambiente como a gente está e fazer o possível e o impossível
do que a gente está na nossa mão para realmente mudar essa realidade, tornar uma realidade melhor para todos. Mas não distorcendo, não tapando sol com a peneira, não deixando de enxergar. Eu acho que enxergando a realidade como ela é, projetando como podemos fazer melhor e nos focando nisso, né? Trabalhar muito, né? Trabalhar com muito afinco, muita responsabilidade, muita competência, muita criatividade em como fazer melhor, em como tornar a realidade melhor através do trabalho, não de uma distorção de fatos, né? Acho que se a gente se focar nisso, todos nós vamos ser muito mais felizes, mais produtivos, a gente pode ter um país muito melhor, né? Se a gente se focar em produzir mais, produzir melhor, trabalhar melhor e se focar no que está na nossa mão, né? No que a gente pode fazer a diferença, né? É isso que a gente tenta fazer todo dia aqui na Renner. Maravilha. Fábio, foi um prazer recebê-lo aqui. Fábio Fátio, CEO da Renner. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Sambrana. Obrigado por todos que nos ouvem. E um 21 muito melhor para todos aí. Tomara. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Fábio Fátio, CEO do Grupo Renner, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais. Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Olá, tudo bem? Eu sou a Kalina Sabino e quero te fazer um convite para deixar as suas tardes com mais informação. Acompanhe o Jovem Pan agora. Eu te apresento as principais notícias do Brasil e do mundo. Nenhuma vacina ela foi avaliada. Defensoria Pública da Palmeiras trata. Olha, o presidente já riu de vocês, imposto de vocês. As enfermarias. É de segunda a sexta, a partir das 4 horas, pelo aplicativo Panflix, pelo Twitter, Facebook, no site jp.com.br e pela rádio, no AM 620. Vem comigo! Tudo que era movimentado simplesmente parou. A Avenida Paulista apagou. A boemia do Rio perdeu seu charme. E a bola não rolou. A festa junina ficou na imaginação. E o evento mais aguardado e famoso do Brasil talvez não aconteça. E aí tudo se inverteu. Dançar e se divertir passou a ser perigoso. Abraçar e beijar virou ameaça. E não encontrar pessoalmente os pais e amigos, um ato de amor. Passamos a dar mais valor para a natureza. Ou deveríamos. Cuidar do meio ambiente não virou prioridade. E ainda não percebemos que tudo isso também nos destrói pouco a pouco, assim como um vírus. Não valorizar nossas origens irá nos prejudicar no futuro. Deixamos de fazer muitas coisas que gostamos. Mas precisamos entender que cuidar do que já temos, seja do planeta ou da nossa família, é essencial. Compromisso com a verdade. O presidente Trump tomando a decisão de sair. Data mais curta aqui no Rio de Janeiro. Atenção a cada fato. Em Brasília, Rodrigo Maia e Paulo. Agora chegou o momento. A opinião que você quer ouvir. O Bolsonaro tem esse tipo de impulso. Trabalhou de forma independente. Está livre desse vírus.
e a tradição que só a Jovem Pan tem. Repita. 5h59. Jovem Pan News. Jornalismo de qualidade. Compromisso com a verdade. A Jovem Pan News foi eleita pelo júri popular como a melhor iniciativa digital do Brasil em notícias e comunicações no Prêmio IBEST. Concorremos com 2 referências em notícias, que, assim como a Jovem Pan News, fazem parte da história do jornalismo e da comunicação. Agradecemos o reconhecimento do público, que valoriza a informação e a opinião com qualidade e credibilidade. Para assistir a nossa programação, baixe agora Panflix, a sua loja de aplicativos. É grátis. E no próximo Mulheres Positivas, o meu papo é com a Érica Firmo. O LinkedIn é uma rede profissional. Então você tá ali para mostrar quem é você no mercado de trabalho. Então anota aí, segunda-feira, às 4h30 da tarde, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Nesta terça, 4h30 da tarde. Vamos falar da competição no mercado de locação de automóveis com Renato Franklin, CEO da Movida. A Movida é posicionada mais forte na pessoa física e no digital. Conselho de CEO. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Os números da Jovem Pan Digital não param de crescer. Em 2020, fomos vencedores do prêmio IBEST na categoria Notícias e Comunicações. Finalizamos o ano com 500 mil de downloads do Panflix, ultrapassando grandes marcas do mundo. Já são 30 milhões de usuários únicos no digital e 250 milhões de paid views. O programa Pingos nos Is conquistou 1 bilhão de views no YouTube. Com apenas 15 programas desde a estreia, o Direto ao Ponto bateu mais de 5 milhões de visualizações. E o Morning Show completou 500 milhões de views. Muito obrigado. O reconhecimento do público é o nosso maior incentivo para 2021. Todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Para assistir, baixe Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Olá, muito boa noite, 18 horas em São Paulo. Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Os protestos continuam, não só em Portland. As pessoas que tiveram estão trabalhando. O presidente Jair Bolsonaro. Isto é, o nascimento de uma candidatura presidencial. Como é que faz para melhorar? Ele vai ser julgado pela ação. Até lá, quem sabe exatamente. Revogando decisão de ministro, que é muito ruim. Durante a maior pandemia do século, Pompeu continuou no ataque. Para você que já tem o aplicativo Panflix baixado no teu celular, eu vou mostrar agora algumas funções. Olha, é muito fácil mexer no aplicativo. Aqui embaixo você pode escolher assistir a programação ao vivo ou, aqui do lado, ouvir a sua rádio preferida. E se você perdeu algum programa ou quer assistir depois, é só vir aqui embaixo em Programas e escolher nessa lista. E também tem algumas novidades muito legais. Agora, por exemplo, você pode mandar um vídeo para um amigo pelo WhatsApp, Facebook ou mensagem. É bem fácil, basta clicar nessa seta e selecionar o WhatsApp ou Facebook ou mensagem. Você também pode favoritar esse vídeo para assistir depois, clicando nessa estrela. E enquanto você assiste a um vídeo, pode apertar aqui para a janela ficar menor e você navegar normalmente pelo seu celular enquanto assiste ao vivo. Pode mudar a posição e o tamanho. Mas atenção, essa função só está disponível no iOS. E se você ainda não baixou o Panflix, não perca tempo. Entre já na sua loja de aplicativos e faça o download. É de graça! Nesta terça, 4h30 da tarde. Vamos falar da competição no mercado de locação de automóveis com Renato Franklin, CEO da Movida.
A Movida é posicionada mais forte na pessoa física e no digital. Conselho de CEO. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Olá, tudo bem? Eu sou a Kalina Sabino e quero te fazer um convite para deixar as suas tardes com mais informação. Acompanhe o Jovem Pan agora. Eu te apresento as principais notícias do Brasil e do mundo. Nenhuma vacina ela foi avaliada. Defensoria Pública da Palmeiras trata. Olha, o presidente Jair de vocês, imposto de vocês. As enfermarias. É de segunda a sexta, a partir das 4 horas, pelo aplicativo Panflix, pelo Twitter, Facebook, no site jp.com.br e pela rádio, no AM 620. Vem comigo! Olá, tudo bem? O especial Tá Explicado desta semana está começando. Vamos falar sobre as funções de cada um dos 3 poderes que formam uma república brasileira: executivo, legislativo e judiciário. O que cada um deles representa? Existe disputa entre eles? Você vai saber. E nós vamos falar também sobre alimentação, com algumas crenças nas quais muita gente passa a vida acreditando. Em conversas que tive com nutrólogos da Associação Brasileira de Nutrologia, desvendamos juntos 5 mitos alimentares para você nunca mais se deixar enganar. E tão importante quanto se alimentar bem é se hidratar adequadamente, né? Mas por que a água é tão essencial para a sobrevivência? E qual a quantidade ideal a ser consumida por dia? Te explico tudo isso a partir de agora. Tá explicado. A função do executivo é governar e administrar os interesses públicos. A do legislativo é propor, analisar e votar as leis. E ao judiciário cabe garantir a aplicação dessas leis e o cumprimento da Constituição. A nível federal, o poder executivo é exercido pelo presidente da República e o vice com o auxílio dos ministros. Nos estados, é exercido pelo governador e o vice com o apoio de secretários. E nos municípios, a responsabilidade é do prefeito e do vice com o auxílio dos secretários municipais. Tanto o presidente como governadores, prefeitos e vices são eleitos pela maioria dos votos da população. Agora, o poder legislativo. No âmbito federal, é exercido pelo Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Nos estados, é formado pelos deputados estaduais nas assembleias legislativas e nos municípios, pelos vereadores nas câmaras municipais. Todos eles também são escolhidos pela população, mas nesse caso é por meio do voto proporcional, que é quando a eleição de cada candidato é influenciada pela soma de todos os votos que o partido recebeu. Já os membros do Poder Judiciário não são escolhidos pelo voto popular. O ingresso nos órgãos de justiça geralmente se dá mediante concurso público, mas também pode acontecer por meio de eleições internas ou por indicação, como no caso do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros são nomeados pelo presidente da República. O STF está no topo da hierarquia do judiciário. É a mais alta instância da justiça brasileira. Logo abaixo, os tribunais superiores, que são o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Justiça Comum, e os tribunais especializados do Trabalho, Eleitoral e Militar. Abaixo dos tribunais superiores estão os órgãos de segunda instância, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais e os tribunais regionais especializados. Na primeira instância estão os juízes estaduais, juízes federais e os juízes especializados. Apesar dos recentes embates entre o presidente da República e ministros do STF, analisados por muitos críticos como disputa de poder entre poderes, a Constituição assegura que nenhum está acima do outro. Executivo, legislativo e judiciário são poderes autônomos, independentes e que precisam funcionar em harmonia em benefício do país. Tá explicado.
Vamos começar falando sobre os ovos. Eles são práticos, versáteis, podem ser muito saborosos, além de ótimas fontes de proteína e outros nutrientes. Mas vira e mexe, a gente ouve dizer que ovos aumentam o colesterol, o que é um mito. Apenas 30% do colesterol que circula no organismo vem da alimentação. Todo o restante é produzido pelo fígado. Ou seja, gente, não dá para dizer que o ovo sozinho vai trazer prejuízos para a saúde. A recomendação é consumir até 3 ao dia. Já para quem tem colesterol alto, o ideal é no máximo 1. O segundo mito é que comer à noite engorda. É verdade que ao dormir há uma redução do gasto de energia, o que aumenta a chance do nosso organismo armazenar calorias em forma de gordura. Só que o relógio é o que menos vai interferir neste processo. Um jantar leve com carboidratos complexos, que são aqueles de baixo índice glicêmico, como legumes e verduras, proteínas magras e gorduras boas, como ovos, amêndoas, castanhas, é muito bem-vindo. Aposto que muita gente acredita no mito que vem a seguir. Tapioca é menos calórica que pão. Pelo contrário, a tapioca, que nada mais é do que um amido extraído da mandioca, tem muitas calorias e índice glicêmico maior que o pão francês e que o açúcar branco. É uma boa opção só para quem realmente tem sensibilidade ao glúten. E tem outro mito que engana muita gente que faz dieta para emagrecer. Pão integral engorda menos que pão branco. Não é verdade. Os dois têm praticamente a mesma quantidade de calorias. Porém, como o integral é mais rico em fibras, tem menor índice glicêmico, o que é uma característica muito positiva, principalmente para pessoas com alterações no metabolismo de açúcares. E para fechar o mito de que café faz mal, também não. O café é uma bebida funcional com mais de 20 compostos bioativos benéficos à saúde. Consumido com moderação, é saudável e ainda ajuda na prevenção de doenças. Só deve ser evitado por pessoas com distúrbios psiquiátricos, insônia, hipertensão, portadores de doenças cardíacas, gestantes e crianças. Eu, pelo menos, não abro mão do meu cafezinho todos os dias. Tá explicado. Todos os seres vivos, dos mais simples aos mais complexos, precisam de água para sobreviver. No caso do ser humano, ela representa entre 50% e 60% do peso total de um adulto. E mais do que simplesmente manter o organismo hidratado, a água melhora a circulação sanguínea, auxilia no transporte dos nutrientes e eliminação de toxinas, ajuda a regular a temperatura corporal, facilita o processo de digestão, estimula o bom funcionamento do intestino, contribui para o equilíbrio dos sistemas hormonal e imunológico, evita a formação de pedras nos rins, além de ajudar no emagrecimento e na manutenção de uma pele saudável. Mas para aproveitar todos esses benefícios, é preciso se hidratar na quantidade certa. Nutricionistas recomendam uma conta simples que ajuda a encontrar o volume ideal de água que deve ser consumido por dia. É só multiplicar cada quilo corporal por 35 ml. Imagine uma pessoa que tenha 60 quilos. Ao multiplicar 60 por 35, o resultado são 2.100 ml. Isso significa que é recomendável que uma pessoa de 60 quilos beba mais de 2 litros de água por dia. Já uma pessoa de 90 quilos, segundo esses cálculos, deveria ingerir mais de 3 litros diariamente. Mas apesar de o peso ser um fator muito importante para determinar o volume ideal de água para cada um, esteja atento a outras variáveis. Metabolismo acelerado, consumo de álcool, prática intensa de atividades físicas, além de fatores externos, como o clima mais seco, por exemplo, podem fazer com que você tenha que beber mais água do que precisaria em condições normais. Especialistas de saúde alertam que o ideal é não esperar sentir sede, já que ela é um dos sinais de que o corpo já está iniciando um processo de desidratação. Ou seja, procure se hidratar com frequência. A dica é manter sempre uma garrafinha de água por perto. Tá explicado? Até a próxima! Tá
explicado.